Gravando a nossa aula de hoje, então. Hoje é dia 17 de agosto e vamos trabalhar língua portuguesa e ciências, tá? Hoje também, além de trabalharmos língua portuguesa e ciências, a professora preparou uma nota extra de geografia, tá? Essa nota extra de geografia vale 5 pontos, certo? Vocês terão até quarta-feira para entregar essa nota extra. Vai ser no... Bom dia! Vai ser no... Bom dia! Vai ser no Google lá, aquele Google Formulários, tá? E é uma notinha extra bem simples, que vale 5 pontos, então façam com bastante atenção e daí vocês têm até quarta-feira para me entregar, certo? E para quem chegou agora, hoje até meio-dia, a nota extra de língua portuguesa, tá? Vamos lá então. Vamos começar com língua portuguesa hoje, tá? Deixa eu tentar compartilhar a tela. É a apostila, tia? A apostila, querido. Então, nessa primeira parte da aula, gente, nós vamos trabalhar com a interpretação de uma charge, tá? A charge, ela é um tipo de texto que vem acompanhada, né, de um desenho e, às vezes, uma frase, um diálogo, mas criticando alguma coisa, né? As charges, elas vão sempre criticar alguma coisa que acontece, certo? E aqui nós temos a seguinte charge: Dia Mundial Sem Carro. E daí? Tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? É que todo mundo esquece que é o Dia Mundial do Carro. Será que todo mundo esquece ou é proposital mesmo? Eu sempre esqueço, eu nem sabia que esse dia existia. Pois é, então. Nós vamos saber qual é o Dia Mundial Sem Carro, ainda não passou, ainda vamos viver esse dia esse ano, tá? Mas, enfim, não é... Tomara, né, tia? P2020 tá no campo. Vamos lá. Vocês estão vendo que quem está observando, né, a Terra são 2 extraterrestres, né? E aí eles estão observando e um pergunta para o outro, né, se está todo mundo andando a pé ou de bicicleta, porque é o Dia Mundial Sem Carro. Óbvio que a resposta dele vai ser negativa, né? Vocês estão vendo aqui que, pelo trânsito que está aqui, a maioria das pessoas ainda está andando de carro, de ônibus, né? Enfim, não estão nem a pé nem de bicicleta. Quanto a esta charge, vocês têm aqui algumas perguntas para serem respondidas, tá? Eu vou ler as perguntas e aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam. E depois, então, que eu explicar tudo, aí eu vou dar o tempinho para vocês. É de interpretação desta charge, tá? Então, quais os personagens aparecem e onde eles estão? A que fato a charge, né, está se referindo? Por que os extraterrestres observam o planeta Terra? O que representa o círculo aqui, ó, no segundo quadrado? O que é este círculo aqui? Por que não está uma imagem inteira aqui, né? Por que é um círculo? É fácil. Tá, calma, cada um vai responder do seu jeitinho, tá? Depois, na outra página, tem aqui a fala, né, do extraterrestre. E daí? Tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né?
A fala do personagem expressa uma dúvida. Que dúvida é essa? Como é que eu sei que é uma dúvida? Qual é a crítica presente nesta charge? Como eu falei, a charge ela vai criticar alguma coisa. E o que esta charge está criticando? E a número 7, o que você acha da iniciativa do Dia Mundial Sem Carro? Escreva um parágrafo expondo a sua opinião. Então, aqui é a opinião de cada um, tá? E aí eu vou chamar algumas crianças para lerem a sua opinião. Todas as outras, tá? São questões de interpretação da charge, mas que as respostas devem estar parecidas, tá? Apenas a 7 é uma questão Ô, pessoal. tia, Oi? eu não sei se no de todo mundo tá, mas o meu, por exemplo, tá. O brilho de tela eu acho que tá muito alto porque tá tudo branco. Dá pra ver algumas coisas, mas é bem pouquinho. É o seu computador, Lara. Diminui? No meu computador, Lara, aparece aqui duas teclas onde eu posso controlar o brilho da tela. Tem tipo um solzinho assim, nas duas telas tem esse solzinho e mais e menos. Se você apertar no menos, pode ser que diminua o brilho. Tá bom, já vi. Tenta fazer, eu não sei, no meu é assim. Meu também. Pessoal, eu vou dar então 10 minutos para vocês resolverem essa questão, tá? E nesses 10 minutos, a professora não vai aceitar nenhuma interrupção, tá? Então, concentrem-se nesses 10 minutos para resolver. Valendo agora. Agora são 9h08, 9h18, eu volto. Tem gente com o microfone aberto, pessoal, tem que fechar, tá? Antônio tá com o microfone aberto. Nossa Senhora. Não é uma dúvida, só uma coisa. O que é aquele negócio que o cara tá na mão ali, que eu esqueci o nome? Luneta. Isso é uma luneta.
Ô, tia, é só até às 7, né? Obrigada.
Pessoal, então o tempo acabou. Vamos então para a correção, tá? Bom, que personagens que aparecem ali na charge? Vamos ver Dilney. Quais são os personagens que aparecem, Dilney? Aliens. Eles estão no espaço. Isso, mas eles estão na nave espacial, né? Numa nave, num disco voador, enfim, eles estão além de estarem no espaço, eles estão numa nave, né? E são aliens, extraterrestres, ETs, tá? Tanto faz. Alguém colocou uma resposta muito diferente desta? Então vamos para número 3. A que fato se refere a charge, Brian? Dia Mundial Sem Carro. Exato. A charge, né, está se referindo ao Dia Mundial Sem Carro. O Dia Mundial Sem Carro, pessoal, acontece no dia 22 de setembro, tá? E esse dia, como está dizendo ali, né, é mundial, tá? Deveria ser no mundo todo, tá? Mas como alguém aí já falou, né, acho que as pessoas acabam esquecendo. Então, quem faz uso aí de WhatsApp, de redes sociais, se puder divulgar isso, vai ser bem interessante, né? O Dia Mundial Sem Carro é no dia 22 de setembro, está chegando. Agora, número 4. Por que os extraterrestres observam o planeta Terra? Por que eles estão observando, Miguel? Miguel Simadon. Isso eu não fiz porque eu tinha dúvida. Eu tenho dúvida nessa. Bruno, você fez essa questão, Bruno? Fiz, mas não sei se está. Tudo bem, vamos ver como é que ficou a sua. Porque o Dia Mundial Sem Carro? Tá, mas por que eles estão observando? É o Dia Mundial Sem Carro, ok. Mas por que eles estão observando? Vamos ver Gabriel Ló. É porque eles querem abduzir pessoa, mas não dá para abduzir um carro junto. Eu não entendi, Gabriel. Pode falar mais devagar e mais alto? Eles dizem que os alienígenas absorvem pessoas. Aí eles não podem absorver pessoa que está num carro. Não, não é isso. Vamos ver Davi Perim. Vamos lá, Davi. Para ver se os humanos estão andando a pé. Isso, eles estão observando para ver se os seres humanos, né, aderiram à campanha do Dia Mundial Sem Carro, tá? O objetivo deles ao observar a Terra neste momento era só para conferir se eles estavam mesmo aderindo à campanha do Dia Mundial Sem Carro. Ô tia, então vamos olhar para o céu para ver se tem algum OVNI lá? Certo, pessoal? Vinícius, se você colocou muito diferente, Vinícius, aí tá errado. Como é que você colocou? Para ver se alguém está usando o carro, porque no dia do carro não pode andar de carro. Vinícius, tá muito diferente, Vinícius. A ideia é a mesma. Eles estavam observando para ver se as pessoas estavam utilizando o carro, né? Para ver se as pessoas aderiram à campanha do Dia Mundial Sem Carro. Tá certa também, Vinícius. Alguém mais gostaria de ler a questão número 4? Miguel, você já respondeu a sua? Você não tinha feito? Já respondi. Beleza. Alguém mais gostaria de ler? Então, vamos para número 4. Desculpa, número 5. Betina, o que representa o círculo no segundo quadrinho?
Eu botei assim, porque isso mostra o que o extraterrestre está vendo na luneta. Exatamente, Betina. Exatamente. Mostra, né, o que o extraterrestre está vendo através da luneta. Isso mesmo. Agora, na outra página, né? A fala do personagem expressa uma dúvida. Que dúvida é essa, Liz? Ô, professor, eu só fiz até a número 5. E naquela ali eu fiquei um pouquinho em dúvida se tá perguntando por que é dúvida ou qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Que dúvida é essa? Tudo bem que você só escreveu até a número 5, mas assim, conversando com a gente agora, a fala do personagem, e daí? Tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? Qual é a dúvida que ele tem? Pra ver se tá todo mundo andando, pra ver se ninguém tá andando de carro, tá andando a pé ou de bicicleta. Isso mesmo, ele tá com dúvida. A dúvida dele é a seguinte: as pessoas aderiram à campanha, estão todos andando a pé ou de bicicleta, né? E aí o que acontece? A gente percebe que é uma dúvida porque termina com a palavrinha né. Quando termina com a palavrinha né, essa pergunta ela se torna uma dúvida, tá? Um ponto de interrogação, né, tia? Ah, claro, né? Isso sem dúvida, isso sem dúvida. Mas assim, se eu perguntasse assim para ti, Liz, ô Liz, tu gosta mais do sorvete de chocolate do que do de morango, né? Eu tô te fazendo uma pergunta e ao mesmo tempo eu tô com dúvida, mas afirmando, é uma coisa meio estranha, né? Ô Liz, tu gosta mais do de chocolate do que de morango, né? Tá vendo? Eu já... Afirmativa, tia. É tipo, tu sabe a resposta, mas tu quer confirmar com ela. Isso. Isso é uma dúvida. Agora, se eu te pergunto assim, ô Liz, tu gosta de sorvete de chocolate? Isso é uma pergunta, isso não é uma dúvida, né? Eu tô realmente te perguntando. Então, essa palavrinha né ali no final mostra pra gente que ele está com dúvida. Ele não sabe realmente o que aconteceu. Ele gostaria que todos estivessem andando a pé ou de bicicleta, mas ele não sabe realmente o que está acontecendo, né? Né? Deu para responder, Liz, a número 6, letra A? Sim. Eu não consegui responder a letra A na número 6 ainda. Diante de tudo o que a professora falou, não deu para responder? Você ainda está com dúvida? Sim. Ô, Kim, que dúvida o personagem tem, Kim? Se tá andando todo mundo de carro? Se alguém tá andando de carro? Pois é, então, escreve, Kim. Ele está com dúvida. A dúvida pode ser: eles estão andando a pé ou de bicicleta? Eles estão andando de carro? Eles aderiram à campanha? Ele tem dúvidas, né? Sobre como as pessoas estão se comportando naquele dia, tá? Que é o Dia Mundial Sem Carro. Agora, a letra B. Qual é a crítica? E eu gostaria que o Léo respondesse essa questão. Qual é a crítica presente na charge? Bom, eu acho que a crítica presente na charge é que daí as pessoas esquecem o Dia Mundial do Carro, que é um dia em que é para preservar o meio ambiente sem o gás que o carro solta. É isso, né? Então, você poderia complementar, tá, Léo? É isso também, mas assim, a verdadeira crítica que a charge está fazendo ali
é pelo excesso de automóveis nas ruas, justamente no dia em que se faz uma campanha do Dia Mundial Sem Carro, né? Então, é uma crítica ao comportamento dos seres humanos por causa do excesso de veículos nas ruas no Dia Mundial Sem Carro. Entendi. Certo? Nós já estamos lá na 7B. Alguém gostaria que eu repetisse essa resposta? Não. Ô, tia, eu só queria saber como se escreve excesso. Excesso. E-X-C-E, dois S's, O. Beleza. Agora a questão número 7, então. A questão número 7 foi aquela que eu falei que era uma questão... Eu podia falar de novo. Ah, desculpa, eu não ouvi. Então, a crítica se refere ao excesso de automóveis nas ruas no Dia Mundial Sem Carro. Agora, a questão número 7 era uma questão pessoal, né? Onde vocês deveriam escrever um parágrafo colocando a opinião de vocês sobre o que vocês acham dessa iniciativa, né, do Dia Mundial Sem Carro, tá? Alguém já fez essa questão e gostaria de ler? Eu. Ana Clara? Na minha opinião, acho legal e interessante, pois não polui tanto o ar. Mas tem pessoas que moram longe de seu trabalho ou escola e precisam usar o carro, ônibus ou caminhão para se locomover. Ótimo! Ana, quando a tia fala de colocar a sua opinião e colocar argumentos convincentes na sua fala, é exatamente disso que eu estou falando. Olha só, você concorda, né, com o Dia Mundial Sem Carro, é legal porque evita, né, dias de poluição, enfim. Só que, por outro lado, existem pessoas que moram muito longe do seu trabalho e precisam se locomover com algum tipo de automóvel, né? Quando a distância é muito grande, essas pessoas precisam realmente, porque ir de bicicleta ou ir a pé num dia como esse, em que a distância é muito grande, não é conveniente, né? Então, tem os prós e os contras, né? Tem aquilo que realmente vai fazer bem para o ambiente, vai fazer bem para as pessoas. Mas e aí, aquele que mora muito longe do trabalho, né? Eu consigo ir a pé até a escola. Mas e se eu trabalhasse em Tubarão? Como é que eu iria? A pé. E muita gente daqui de Brasil Norte trabalha lá, né? Então é complicado. Muito bom, Ana. Parabéns pela tua resposta. Posso falar a minha? Ô, tia. Pode, Vinícius. Eu acho que nem todos vão cumprir a regra, mas a ideia é legal. E tem gente que mora longe de casa e precisa ir para o trabalho e também ir para casa, né? Eu só não entendi uma coisa. Como assim mora longe de casa? Não, mora longe do trabalho, não longe de casa. Tia, Oi, Bruno. mas tipo, é Dia Mundial do Carro. Mas quem tem moto? Dia Mundial Sem Carro. Ah, sem carro. Mas, tipo, é carro? Não é tipo moto? Pois é, mas olha só, para bom entendedor, meia palavra basta, né? O Dia Mundial Sem Carro
ele se refere a todo tipo de veículo que polui o ambiente. Qual é o objetivo de não andar de carro nesse dia? Poluir menos, as pessoas perceberem que elas podem fazer as atividades a pé, né? É claro que andando de moto, a poluição é menor, mas daí imagina, se todo mundo deixar de andar de carro e andar de moto, qual é o sentido daí? Vai poluir também, né? Então, o Dia Mundial Sem Carro, Bruno, é que as pessoas utilizem bicicleta, vão a pé, né? Utilizem as pernas, se exercitem, ajudem aí a não poluir o meio ambiente, né? E é um diazinho só. Quem puder, faça. Quem não puder, como a gente viu que em alguns casos não é possível, né? Então, fazer o quê? Ô tia, Oi, Gabriel. é assim, quando eu vou lá na minha tia, ela tem que trabalhar na clínica, a gente fica lá na casa da minha tia, é a clínica animal, né? Aí fica lá embaixo da cidade, mas a gente aproveita que é lá embaixo, a gente sobe na bicicleta e vai indo. Então, aproveita e ainda faz um exercício, né? Agora, vamos para a próxima atividade. Aqui, nós vamos falar de conjunção. Vocês viram que falamos sobre charge, né? Que é esse tipo de texto aqui onde a gente tem uma imagem e tem uma crítica a algum momento, né? Alguma coisa que está acontecendo, tá? Na última questão, vocês utilizaram os conhecimentos adquiridos quando estudamos o texto editorial, onde vocês colocam a opinião de vocês, né? Agora, aqui nós vamos falar novamente de conjunção. Nós já aprendemos conjunção, mas vamos agora reforçar esse aprendizado, tá? Vejam bem, eu vou explicar e aí vou dar o tempo para vocês fazerem novamente, tá? Relendo o texto da fala, né, ali do extraterrestre, e daí? Tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? Segundo a charge, no Dia Mundial Sem Carro, aqui vocês podem até fazer já, tá, pessoal? Porque é só assinalar. Então, no Dia Mundial Sem Carro, as pessoas deveriam andar a pé ou de bicicleta ou não sair de casa? Esse ano seria não sair de casa, mas aí, como essa apostila não sabe o que ia acontecer esse ano, aí ela é outra. Pois é, pois é. Mas então a gente sabe que, segundo a charge, a alternativa é andar a pé ou de bicicleta. Andar né? de pé. Agora, letra B. Contudo, segundo a charge, as pessoas acabaram andando de carro ou a pé ou de bicicleta? De carro? De carro, né? Então, assinalem aqui, de carro. Agora, em sua opinião, e aqui uma questão pessoal, por que na charge as pessoas escolheram andar de carro? Posso falar? Devem existir vários motivos, né? Mas então escrevam e depois eu peço para vocês lerem, tá? Aí depois. Aqui. Posso falar? Não pode. Depois eu vou pedir para vocês lerem, tá? Eu vou explicar tudo e depois vocês vão ler as respostas de vocês. Quem quiser, né? Então, observe que há duas opções expostas na fala do extraterrestre. Veja a fala dele como é que está lá. E daí? Tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? Então, tem duas opções presentes na fala dele. A primeira, que tá todo mundo a pé. A segunda, tá todo mundo andando de bicicleta. Então, nós temos ali duas opções, certo? E aí, quando nós precisamos relacionar ações ou ideias que representam opções, nós utilizamos a conjunção ou, que é chamada de conjunção alternativa, tá?
Quando eu tenho, então, duas opções, eu uso ou. Por exemplo, hoje ou eu como feijão ou eu como lasanha. Ou eu vou a pé ou eu vou de bicicleta, né? Então, nós usamos a conjunção ou quando eu tenho mais de uma alternativa na frase. Aqui vocês vão unir as frases usando a conjunção ou. Ô tia, tá escrito errado ali na 2. O que está escrito errado? Não percebi. Una as frases utilizando. Mas o que está errado? Tá escrito errado. Mas o que está errado? Una as frases. Gabriel, é una de união, de unir, de juntar, tá? Então, una, né? Junte as frases utilizando uma conjunção alternativa. Você entendeu? Não se esqueça de eliminar repetições desnecessárias. Por exemplo, gente, ó, ou Flávio vai à festa ou Flávio viaja. Eu não preciso repetir o nome do Flávio, tá? Eu posso colocar ou Flávio vai à festa ou viaja, certo? E aí, vocês vão fazer... Flávio vai à festa ou viaja. Isso. Agora, na número 3, vocês vão ler a frase e responder as questões propostas. Vejam bem. Algumas pessoas reclamam do engarrafamento, mas não utilizam o transporte coletivo. Quais são as duas ideias presentes na frase? Aqui tem duas ideias, né? Separadas pela vírgula. Quais são essas ideias? E qual é a palavra que está unindo essas ideias? Que relação essa palavra estabelece entre as ideias? A palavra, né, a conjunção que está unindo aquelas duas ideias, ela estabelece uma ideia de oposição, de exclusão ou de conclusão. Pessoal, eu estou vendo que enquanto eu estou explicando, já tem gente fazendo. Eu não gostaria que isso acontecesse. Eu explico, vocês me ouvem, e aí depois vocês fazem. Na letra D, vocês devem reescrever a frase sem que ela perca o sentido, substituindo a conjunção mas por uma das palavras do quadro. Então, vocês têm todas essas palavras aqui e vocês devem escolher uma para substituir, mas sem que a frase perca o sentido, tá? Então, para esta página e essa questão C aqui, porque a A e a B nós já fizemos, mais 10 minutinhos, tá? Vamos lá, concentração. Agora são 9h40, então 9h50 eu corrijo.
Saber. Hoje
Ok, pessoal, vamos agora para a correção. Então, Pablo, na tua opinião, por que na Chard as pessoas escolheram andar de carro? Porque elas podem morar longe do trabalho e não podem ir andando ou de bicicleta. Certo, essa é a tua opinião e a gente vai respeitar. Posso falar a minha? Tia, posso falar a minha? Pode, Vinícius. Porque é mais rápido para ir nos lugares. Então, isso faz a gente pensar, né? Será que todos moram tão longe assim? Ou será que a pressa, né, que as pessoas têm acaba fazendo com que elas peguem já o carro e saiam de casa, enfim, né? Porque pensam elas que vão chegar mais rápido. Mas aí todo mundo tem a mesma ideia e o que acontece é um tremendo engarrafamento, né? Muito bem. Essa questão é pessoal, tá, gente? Então, Ana Clara? Eu botei igual a do Vinícius, tia. Certo. Muito bem. Alguém mais gostaria de compartilhar a sua resposta? Posso falar, tia? Pode. Eu coloquei algumas pessoas esquecem, outras nem sabem, mas também tem pessoas que acham mais fácil. Tem outras também que não têm opção. Isso, no caso de morarem muito longe, né, do trabalho, elas não teriam opção. Isso que você quis dizer, né? Ok, muito bem. Então agora... Oi? Tia, também porque se elas fossem a pé ou de bicicleta, elas iam chegar no trabalho cansado e nem ia conseguir trabalhar. Também tem isso. Muito bem lembrado, Brian. Muito bem. Agora, observando, né, a conjunção alternativa, observando a explicação, vocês deveriam, então, fazer uso da conjunção aqui e evitar repetições desnecessárias, né? Como é que ficou, então, a letra A? A professora, na verdade, a letra A já fez, né, já leu aqui com vocês. Ou o Flávio vai à festa ou viaja, né? Agora, a letra B, como é que você fez, Lara Caetano? Lara? Oi, tia. Oi, Como é? tia. É que eu pensei que vocês estavam corrigindo a letra 1, a número 1. Ô, Lara, você está realmente acompanhando a aula? Oh, Mas então, se você está acompanhando, você está vendo que nós já estamos na gente, questão é que 2. eu pensei que vocês estavam na número 1, é que eu me confundi. Tá, você não fez a número 2? Não. Mas eu tava prestando atenção, é que eu me confundi, tia. Tá, Lara, mas nesses 10 minutos você não fez a questão número 2? Não, eu fiz a página 24, só que eu pensava que vocês estavam corrigindo a número 1. Eu pensava que vocês não tinham chegado na número 2. Tá. Lara, a professora explicou a página 24 e a página 25 e deu 10 minutos para vocês responderem, tá? Então, da próxima vez, presta mais atenção. Quando a professora explica, vocês devem fazer tudo que a professora explicou, tá? Nicolas, como é que ficou a letra B, Nicolas? Ou Paula assiste a uma série ou ouve música. Muito bem, né? Tirou ali o nome Paula, que aparece 2 vezes, para evitar repetições. Muito bem. Roger, como é que você fez a letra C?
Roger. Tia. Coloquei a letra C. Isso. Eu não sei se tá certo, mas chove ou vai fazer sol. Ou chove ou faz sol, tá? Tá, eu vou corrigir aqui. Certo. Agora, número 3. Quais são as duas ideias presentes nesta frase, Kim? Tia, eu não consegui fazer a... Já posso falar a minha? É a Ana Clara? Sim. Pode, Ana Clara. Que as pessoas não gostam do trânsito, mas não usam transporte coletivo. Então, são duas ideias diferentes, né? A primeira ideia, ela está na primeira parte da frase, né? Peraí, deixa eu passar isso para cima. Ó, a primeira ideia está aqui, ó. Algumas pessoas reclamam do engarrafamento. Essa é a primeira ideia, que as pessoas reclamam do engarrafamento. A segunda ideia está aqui, ó. Mas não utilizam o transporte. Ou seja, elas reclamam do engarrafamento, mas não usam o transporte coletivo. Tem duas ideias aqui que são contraditórias, né? Como? Eu botei bem diferente, eu botei engarrafamento e transporte coletivo. Não. As ideias. Quais são as ideias? A primeira ideia, que as pessoas reclamam do engarrafamento, e a segunda ideia, que elas não usam o transporte coletivo. É igual eu dizer assim, ó. Os alunos reclamam da nota, mas não estudam para a prova. São duas ideias. A primeira, que os alunos reclamam da nota, e a segunda, que não estudam. Né? São duas ideias contraditórias. Sim, agora eu entendi. Os alunos reclamam que não entendem a explicação, mas não prestam atenção. Né? São duas ideias contraditórias. Deu para entender a letra A? Tia. Sim. Alguém me chamou? Sim, o Vitor. Ô, tia. Tá. Oi. Eu não sei se tá certo, eu botei... Eles reclamam. Eu botei tipo a da Ana, só que eu botei um pouquinho mais Leia a resposta, então. Eles reclamam, mas não utilizam o transporte coletivo. Tá, você tem que tirar o mas, porque o que acontece? Você está juntando as ideias, tá? Eu quero que você precisa aqui fazer essas ideias separadamente, tá? Primeira ideia, as pessoas reclamam do engarrafamento. Ponto. Segunda ideia, não utilizam transporte coletivo. Tá? É dessa maneira que vocês devem fazer. Uma ideia, ponto. Segunda ideia, ponto. Porque quando vocês colocam aqui a conjunção, vocês estão juntando essas duas ideias. Aqui eu quero saber quais são essas duas ideias separadamente. Tá, entendi, tia. Entenderam? Agora aqui, ó, qual é a palavra que está unindo essas duas ideias na frase? Laís, qual é essa palavra? Como é que é, Laís? Eu não entendi. Eu não cheguei até ali. Tá, não chegou, mas presta atenção, Laís. Eu vou ler a frase para você novamente, porque tá muito simples essa questão.
Algumas pessoas reclamam do engarrafamento, mas não utilizam o transporte público. Qual é a palavra que está unindo essas duas ideias? O mas, tá? A palavra mas. Larissa, que relação essa palavra estabelece entre as ideias? A relação de oposição, de exclusão ou de conclusão? Eu não sei se eu acertei, mas eu botei o sentido de oposição. Claro, de oposição. São duas ideias opostas, né? Ao mesmo tempo que reclamam do trânsito, não usam o transporte coletivo. Então, são ideias opostas, isso mesmo. Pablo, você reescreveu a frase? Na letra D? Eu não cheguei até aí. Não chegou até aí, Pablo, e você está deitado em cima da mesa por quê? Eu já fiz tudo, Rebeca. Ô, gente, eu tô achando que vocês estão de brincadeira comigo? Poxa vida! Não chegou até aí, mas então faça o possível para chegar. Você está debruçado em cima da apostila e não fez a questão. Cara, nós estamos estudando à distância e eu não estou vendo o empenho que vocês têm que ter para estudar à distância. A nossa realidade é essa, gente, por favor. Todo mundo com a câmera aberta. Não quero mais ver nenhuma câmera fechada. Pedro, você fez a letra D. Pode ler para a gente, por favor? Algumas pessoas reclamam do engarrafamento e não utilizam o transporte coletivo. Pedro, nesse caso, a palavrinha e, ela não vai dar o sentido de oposição, tá? Ela vai dar um sentido, assim, ó, de adição. Por exemplo, assim, eu vou comer arroz e feijão. Então, eu estou adicionando, tá? Nesse caso aqui, Pedro, é o sentido de oposição, tá? Natália, como é que você fez a sua? Eu fiz. Algumas pessoas reclamam do engarrafamento, porém não utilizam o transporte coletivo. Exato. A palavra porém, ela vai aqui dar o sentido de oposição, tá? Faz isso, porém, né? Não usa o transporte. Então, dá sim o sentido de oposição. Nessa frase aqui, pessoal, vocês poderiam colocar o porém, o contudo, todavia e no entanto, tá? Essas conjunções aqui, elas dariam o mesmo sentido na frase. Reclamam do engarrafamento, no entanto, não usam, né, o transporte. Reclamam do engarrafamento, porém não usam o transporte. Reclamam do engarrafamento, contudo, não usam o transporte. E a mesma coisa o todavia, tá? Vai dar ali o sentido de oposição, tá? Vocês podem, por favor, virar a página, que aí nós temos uma atividade também simples, tá? As conjunções que ligam orações, né? Ligam as duas ideias da frase, né? Estabelecendo o sentido de oposição, como nós vimos até agora, essas conjunções, elas recebem o nome de conjunções adversativas. Nós já vimos isso antes, estamos revendo agora, tá? Aqui vocês devem, na questão número 4, reescrever as frases
acrescentando a conjunção adversativa adequada. Vocês poderão aqui usar algumas conjunções, né? Então, portanto, nem toda frase vai ficar igual, tá? Então, na correção, prestem atenção para ver se tem aí um significado igual usando a conjunção, tá? Vocês vão fazer da letra A até a letra D, certo? Substituindo ali o pontinho por uma conjunção adversativa. Por exemplo, o homem pegou o microfone, mas ficou calado. É uma conjunção adversativa. Eu gostaria que vocês usassem conjunções diferentes, tá? Vamos lá. Agora são 10h05. 10h12, mais ou menos, eu volto com a correção, tá? Mara. Oi? Pode ser tudo com mas. Eu acabei de falar, Kim. Eu gostaria que vocês usassem conjunções diferentes, não tudo com mas. Porque vocês devem aprender a usar todas as conjunções e não apenas o mas, tá? Acabei.
Ô tia, o computador tá com pouca bateria. Põe carregar, né? Não, o teu tá com pouca bateria. Põe o carregar eu, então. Tá bem. Eu acho muito fácil. Obrigada por avisar, tá, Bruno? Eu não, Gabriel Law. Gabriel Ah, Law. Gabriel Law. Gabriel Obrigada, Law. Gabriel Law. Obrigada. Tia, pode ir fazendo as 5. Não. Vamos para a correção, tá? Já sabe que nem sempre o tempo é suficiente, mas, enfim, né? Vamos para a correção, porque precisamos dar continuidade. Então, aqui, gente, poderia ser: o homem pegou o microfone, mas ficou calado, porém ficou calado, tá? Na letra B, como é que você fez, Miguel Simadon? Eu botei. O homem pegou o microfone e ficou calado. E ficou calado, não. E não. Eu tinha acabado de explicar para vocês. Quando você usa o e, é uma adição, tá? Aqui nós estamos falando de conjunções adversativas, né? O contrário, nós vamos mostrar o contrário, tá? Se você colocar e, você vai estar colocando uma conjunção aditiva, que não é o caso. Como é que você fez a letra B, Miguel Fornaza? Eu botei, eu fui bem no trabalho, mas você não foi mal. Mas você foi mal. Certo. Alguém colocou alguma outra conjunção que não seja o mas? Eu botei. Pode ler, Liz, como você fez? Eu coloquei fui bem no trabalho, portanto você foi mal. Eu coloquei, porém você foi mal. Isso, porque olha só, Liz, o portanto é uma conjunção conclusiva, você está concluindo. O fato de eu ter ido bem não quer dizer que você vai mal, né? Eu fui bem no trabalho, porém você foi mal, né? Ou contudo, todavia, entretanto. Isso essas são conjunções adversativas. Vocês vão ver no quadrinho ali embaixo, tá? Deixa eu ver. Pode ser Betina. Como é que você fez a letra C? Amor, eu quero falar contigo. Ana era atleta, contudo não era nadadora. Igual a minha. E que a Betina botou mesmo? Pessoal, só um minuto para eu resolver um probleminha aqui, tá? Só um minuto. Sim, tia, de boa. Obrigada, gente. Betina, você pode, por favor, repetir que eu tive que resolver um probleminha aqui em casa? Ana era atleta, contudo não era nadadora. Ótimo, muito bem, muito bem. Agora, vamos para a letra D. Ô tia, poderia usar o no entanto? No entanto, vai ser também assim, meio que conclusiva, tá? Vai estar concluindo.
Você poderia usar mas, porém, todavia, entretanto, contudo, tá? Aqui, a letra D, eu gostaria de ouvir o Antônio. Minha irmã estava cansada e queria brincar. Então, você também colocou o E. O E é uma conjunção aditiva, tá? Então, nesse caso, não caberia. Você até pode falar, né? Minha irmã está cansada e quer brincar. Mas aqui a gente está usando conjunções que são adversativas, né? Que vão mostrar aqui ideias adversas, tá? Ó, conjunção adversativa, certo? Então, você poderia colocar mas, porém, todavia, entretanto. Aqui, pessoal, aqui no final, tá? Vocês têm um quadro com os tipos de conjunções, as conjunções e exemplos de quando vocês podem usar, tá? Então, isso aqui é muito importante que vocês leiam, releiam, para que vocês gravem e entendam quando e como eu devo usar cada tipo de conjunção, tá? Nós temos as aditivas, né? Aqui como exemplo, e nem. E aqui tem o exemplo da frase. O filho pegou o livro e leu. Adversativa, todas as que nós estávamos estudando, né? E o exemplo, era um filme premiado, mas minha mãe não gostou. As conclusivas, né? Ó, logo, portanto, ele estudou muito, portanto, foi bem na prova. Explicativa. Por quê e pois. Não vá à festa, pois não foi convidado. A alternativa, aí é a história do ou, né? Pegue o guarda-chuva ou use capa de chuva. Ô Léo, qual foi a pergunta que você tinha me feito? Acho que foi o Léo. Eu acho que tinha sido eu. Mas é que eu tinha perguntado o contudo, se era uma adversativa. Não, acho que você tinha perguntado no entanto, não foi? É, isso. No entanto, isso. Então, aqui também me gerou uma dúvida, tá, Léo? Mas eu vou pesquisar e depois eu falo para vocês, tá? Eu acredito que seja, sim, adversativa, tá? Porque, ó, era um filme premiado. No entanto, minha mãe não gostou, tá? Então, dá o mesmo sentido aqui de ideia adversa, certo? Mas, de qualquer forma, eu já vou pesquisar e daqui a pouco eu trago a resposta para vocês, tá? Ô, tia. Oi? Conclusiva, é a mesma coisa da condição ou é outra coisa? Não, conclusiva é quando você conclui, tá? A condição é quando você condiciona, né? Eu vou... Agora não me vem um exemplo na cabeça, mas não é igual, tá? A conclusiva, você tem uma conclusão exata. Ó, ele estudou muito, portanto, foi bem na prova. Tá concluindo que ele foi bem na prova porque ele estudou bastante. Tá bom. Certo? Obrigada. Agora, pessoal, a gente vai deixar um pouquinho o português de lado e vamos lá para ciências, por favor. Que horas são? 10h20. Em ciências, lá na página 14. Miguel Sumador ama ciência. E ciências esse ano tá muito legal.
História é bem legal. É a melhor matéria que existe, né? Não tinha como ficar ruim. Vamos lá. Então, nós estamos estudando, né, sobre as propriedades dos materiais, né? Nós já vimos materiais que são solúveis e insolúveis, materiais que são bons condutores de calor e maus condutores de calor. Vimos materiais que boiam e afundam. Aprendemos sobre matéria, né? Sobre... Peraí. Ah, tá. Densidade, sobre a massa, enfim. Aprendemos muitas coisas, muitas propriedades dos materiais até agora, né? E hoje nós vamos aprender sobre os materiais que são bons condutores de energia elétrica. Por que alguns materiais são bons condutores, dão choque quando a gente encosta, né? Se eles estão ligados à rede elétrica, e outros materiais não, né? Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Atenção. Ô, tia. Oi. Tia, o meu pai aqui acabou de me falar que se tu ligar uma tomada em uma batata e na outra, e tiver uma luz, a luz acende. Eu nunca fiz essa experiência, mas já ouvi falar. Porque deve ser um bom condutor, né, de energia. Mas vamos lá, então. A energia elétrica, ela é usada para acender lâmpadas, fazer os eletrodomésticos funcionarem, usar o telefone celular, entre outras coisas, né? Várias outras coisas. Mas será que essa energia, assim como a energia térmica, né, o calor, é conduzida de maneira diferente dependendo do material? Nós vimos que a energia térmica, né, o calor, ele é conduzido de maneira diferente dependendo do material, né? E a energia elétrica, será que é assim também? A energia elétrica, ela chega até as nossas casas através de fios elétricos, né? São fios condutores de energia elétrica. Essa casa tem os fios, né? Os fios ficam dentro das paredes. A gente geralmente não vê os fios, né, na tomada. A gente vê a tomada, mas não vê os fios passando, né? Mas ali por dentro tem, sim, fios que conduzem essa energia, tá? Quando ligamos um aparelho na tomada, a eletricidade passa para os fios do aparelho, fazendo-o funcionar, tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, ó, essas linhas vermelhas, tá? Nessa casa aqui, representam os fios que estão dentro das paredes, certo? E aí, aqui, ó, esses fios que estão vindo aqui, geralmente é aquele fio que vem do poste, tá? E aí chega na nossa casa trazendo, então, a energia elétrica, tá? Esse aqui pode ser o relógio, né, da energia, aquele que controla a passagem, a entrada de energia para dentro da residência, tá? Assim como o calor, a transferência de energia elétrica ocorre com mais facilidade por alguns materiais do que por outros. Os materiais que deixam a energia elétrica passar com facilidade, como os metais, eles são chamados de bons condutores de energia elétrica. Já os materiais que não deixam a energia elétrica passar com facilidade, como a borracha, o plástico e o vidro, então eles são chamados de maus condutores de energia elétrica. É por isso, pessoal, que olha só, no fio, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né, um fio partido. O fio condutor de energia elétrica, aqui dentro, ó, ele é feito de um material, de um metal, né, que é chamado de cobre, que é um ótimo condutor de energia elétrica, tá? Só que, para que as pessoas não levem um choque cada vez que vão mexer nesse fio, então, ele é revestido com plástico.
Por quê? Porque o plástico, ele é um mau condutor, né? Então, ele não passa a energia elétrica e por isso as pessoas não levam choque, tá? Ô, tia. Oi? No sábado eu fiz um experimento abrindo um carregador. Eu cortei o conector, cortei a tomadinha dele, e daí por dentro ele é cheio de fio, e em cima do fio, para ele ficar junto, tem um plástico. E daí em cima a capinha do carregador. É muito estranho. Pois é, mas aí, É meio assim, perigoso. ô Dilnei, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não, eu não recomendo que vocês partam nada, que vocês abram nada para ver como é dentro, tá? Isso é Mas eu não abri perigoso. com a tomada. E esse carregador já estava estragado. Tá, da mesma forma, eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Tia. Oi? Não é esse negócio de bom condutor, mau condutor que carrega o nosso celular? Tio, quando tu bota o carregador na tomada, ele não... Quando você põe o carregador na tomada, bota o celular para engatar. O carregador, pessoal... Ai, deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo aqui o que eu tenho na mão? Sim. Ô, Então, tia, mas... Pode falar. O que acontece? O carregador, tá? Aqui dentro, os fios de cobre, eles estão ligados a essa partezinha de metal aqui, ó, tá? Então, essa parte aqui é de metal por quê? Deixa eu parar de compartilhar a tela, que daí eu me enxergo também. Para conseguir entrar o... Ó, essa parte aqui é de metal. Para quê? Para conduzir a energia elétrica. Mas vocês estão vendo que aqui embaixo, ó, é plástico? Nem sempre foi assim, tá? Mas o que acontecia antigamente? A tia Mayara já levou muito choque. A gente ia colocar na tomada e às vezes encostava aqui no pino, tá? Se eu encosto no pino aqui no metal, eu vou levar choque. Então, essa parte aqui de plástico, ó, ela serve como uma proteção. Não que vocês tenham que colocar o dedo, né? Não é isso. Até prefiro que vocês nem mexam com tomada, tá? Mas, hoje em dia, os carregadores, os plugs, né? De qualquer eletrodoméstico mais atual, e também as tomadas, hoje em dia, eles estão muito mais seguros, né? Deixa eu mostrar para vocês, tem uma tomada aqui perto. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aquele choque de... Só um pouquinho, Vinícius. Essas coisas. Então, olha só, aqui tá carregando o meu computador. Ó, a mesma coisa, ó. Tem essa parte aqui que é de plástico, né? Ainda tem essa parte aqui mais pretinha, estão vendo, ó? Que também é revestida de plástico. E essa parte aqui que é de metal, né? A tomada, antigamente, não era assim. Ela não tinha essa profundidade. Vocês estão vendo aqui que tem uma profundidade, ó? Ela era inteira lisinha. E isso facilitava, fazia com que a gente levasse choque com mais facilidade. Hoje em dia, não. Ó. Hoje em dia, eu posso colocar na tomada, claro, né? Pegando por aqui, né, gente? Ó, posso colocar na tomada, né? Sem risco nenhum. Mas lembrando, não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, tá, gente? Só estou mostrando como é que funciona, tá? Mexer com eletricidade é perigoso, certo? É uma recomendação. Você não vai querer levar um choque, né? Isso. A minha mãe, quando ela era pequena... Fala, Vinícius. Qual é mais forte, o choque do carregador aí ou aquele choque que eles botam para cachorro? Aqueles o quê? Que eles botam para cachorro, gato, para entrar. Não Bota mesmo para não entrar dentro de casa, ou para não sair da cerca onde eles estão ficados. Aí eles não saem cerca elétrica? É tipo arame normal que eles colocam pessoal, energia. Fechem o microfone, por favor. Gente, em primeiro lugar, a tia Mayara não é eletricista,
né? Eu não tenho conhecimento sobre o que dá mais choque, o que dá menos choque. O que eu sei? Depende da voltagem do aparelho, tá? Mas o que é mais importante? Eletricidade é perigosa, tá? Muita gente já levou... Agora eu estou falando e eu peço licença. Muita gente já levou choque e já veio a óbito, tá? Por causa de choque elétrico. Então, não mexam com eletricidade. Se precisarem mexer, chamem um adulto responsável, porque é perigoso, tá? Vou continuar agora. Então, aqui a gente tem no metal, né, como um bom condutor de energia, e o plástico que está revestindo o fio, um mau condutor de energia. Por isso, não levamos choque quando encostamos no fio que está encapado. O grande perigo é quando o fio está desencapado, quando tem uma rachadura no fio e o cobre fica aparecendo. Isso é muito perigoso, tá? Já tem um monte de carregador que fica assim. De tanto a gente mexer, né? Ele acaba quebrando ali o plástico, fica à mostra e é perigoso, tá? Os raios são descargas naturais de energia elétrica entre as nuvens ou entre as nuvens e o solo, tá? Os fios, gente, por onde a corrente elétrica passa, eles são feitos de cobre, como eu já falei, que é um metal que conduz muito bem a energia elétrica. Entretanto, qualquer pessoa que encostasse no fio levaria um choque elétrico. Então, para evitar isso, os fios são recobertos com plástico, que é um mau condutor de eletricidade, né? O que a professora já explicou. Aqui, cuidar da saúde e da segurança é uma responsabilidade de todos nós. Veja o que você pode fazer para evitar queimaduras e choques elétricos. O que a professora vai mostrar aqui, todo mundo já sabe, mas às vezes, né, tem gente que quer ser valente, que acha que pode e acaba se dando mal. O excesso de calor, ele causa queimaduras. O excesso de calor pelo sol, o excesso de calor pelo fogo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Além de ser muito dolorido, as queimaduras podem causar lesões muito graves. Então, atenção. Não mexa com fósforos, velas, álcool, acetona, sem um adulto por perto. Gente, existem vários relatos de acidentes agora, né, durante a pandemia, com álcool gel, tá? De pessoas que estavam higienizando as mãos perto do fogo e, como o álcool pega fogo muito rapidamente, tiveram queimaduras, tá? Então, muito cuidado ao manipular isso. Não manipule fogos de artifício. Eu tenho horror a isso. Fogos de artifício são muito perigosos. Estes devem ser manipulados apenas por adultos. E mesmo assim, muitos acidentes já aconteceram, né? Não brinque perto de pessoas que estejam cozinhando ou manipulando fogos. Olha só, aqui essa imagem, ó, a criança brincando, né, perto ali da cozinha, tinha uma frigideira com ovo, a bola bateu e queimou. Uma conhecida minha, o filho estava brincando de bola e ela estava cozinhando ovo, tá? E ele estava perto do fogão, a bola pegou na leiteirinha que estava cozinhando o ovo e virou todinho em cima dele. O menino tinha 2 anos quando isso aconteceu, tá? Foi uma queimadura terrível, ele tem marcas até hoje pelo corpo, fora a dor que essa criança passou, né? Então, não brinquem perto de pessoas ou do fogão, né? De pessoas que estejam manipulando fogo, tá? Ô tia. Pessoal, só um pouquinho, eu preciso terminar e depois vocês podem... Rapidinho. Eu preciso terminar, Vinícius. Proteja-se dos raios solares usando roupas adequadas, protetor solar e boné. Isso também vocês já sabem, né? Fala, Vinícius, rapidinho, por favor.
E também não pode chegar muito perto do ovo, que ele fica estourando, daí solta uns negócios. Pois é. Tem coisa no fogão? Não chega perto, tá? Aqui em casa, gente, eu falo tanto isso para os meus filhos, e mesmo assim, já aconteceu de eles se queimarem, de virar alguma coisa, e eu morro de medo disso, morro de medo. Tem que evitar. Ô tia, Oi. por que fogo de artifício é tão perigoso? É porque ele solta fogo por tudo e pode queimar a mão? Não. Então, os fogos de artifício, eles são perigosos porque ele estoura, né? Ele tem, acho que é pólvora dentro, e aí estoura. Se você não manipular direito, você pode se queimar. E outra coisa, muitos fogos de artifício vêm com defeito, né? Então, não é só o fato de manipular direito, é perigoso, de qualquer forma é perigoso, tá? Agora, evitando choques elétricos. O choque elétrico é o resultado da passagem de energia elétrica através do nosso corpo, que é um bom condutor de energia. Eu não sei se vocês já viram, já devem ter visto, um episódio do Chaves, onde, não lembro quem, acho que foi o Kiko, que primeiro colocou a mão no relógio de energia elétrica, levou um choque, aí veio outro, colocou a mão, levou outro choque, o choque foi passando do corpo de um para o outro. Nunca vi Chaves. Então, o nosso corpo, ele é um bom condutor de energia, tá? Então, se eu levar um choque e alguém encostar em mim, muito provavelmente essa pessoa também vai sentir essa carga, né? Principalmente se a carga for muito grande, tá? Então, a eletricidade, ela faz os músculos se contraírem, né? Isso causa muita dor e, além disso, pode causar queimaduras também. Então, para evitar os choques elétricos, o que a gente pode fazer? Não brincar com aparelhos elétricos enquanto eles estiverem conectados à tomada, né? Ah, meu celular está carregando, vou mandar uma mensagem. Não. Celular carregando, não mexa, tá? Não tocar em um aparelho elétrico com as mãos molhadas e nem mergulhar o aparelho na água. A água, ela é um ótimo condutor de energia, tá? Então, se estivermos molhados, não podemos mexer com energia elétrica. Não coloque os dedos ou objetos na tomada, tá? Não solte pipa perto de fios elétricos. Não encoste em fios elétricos caídos na rua. Se você encontrar um fio nesta situação, afaste-se, avise um adulto, que aí então ele vai ligar, né, para a companhia elétrica da sua cidade. Oi, Vinícius. Sabe ali onde o menino tá botando o dedo na tomada? A minha mãe comprou um negócio para o menino não botar, um negocinho branco. Isso, tem protetores, né, de tomada. Tem uma capinha que coloca. Isso mesmo. Deixa eu ver a hora. Bom, pessoal, talvez não dê para a professora explicar. Não vai dar. Eu nem vou começar a explicar aqui sobre materiais magnéticos, tá? Essa parte aqui é muito interessante para eu explicar correndo. Então, eu não vou explicar agora. O que eu vou explicar para vocês? Vocês terão, então, a nota extra, tá? Para fazer. A nota extra deve ser entregue até quarta-feira. Eu daqui a pouquinho já mando lá no grupo. É muito tranquilo de fazer, tá? São só 5 questões, ela vale 5 pontos, então tem 5 questões. Por que a professora vai fazer valendo 5 pontos? Porque neste bimestre nós trabalharemos toda a apostila e mais a apostila regional, tá? Então, a partir de amanhã, deixa eu ver, terça, não. Mas esta semana já começamos com a matéria nova na disciplina de geografia, tá? Então, vamos fazer essa valendo 5 pontos e depois fazemos mais uma valendo 5 pontos.
e outra daí valendo 10 pontos, tá? É o meu objetivo, vamos ver. E mais a gente nunca mais vai usar a apostila de educação financeira. Ô, Miguel, assim, ó, é bem difícil a gente usar a apostila de educação financeira neste período, tá? Vai ser bem difícil. Provavelmente vocês irão usar a apostila de educação financeira quando voltarmos. Se vai ser esse ano, se vai ser o ano que vem, aí nós vamos ver, tá? Vocês compraram o material, nós mal usamos, mas o material está lá, né? Então, quando voltarmos, nós vamos usar. Não tem como, né, Miguel? A gente não consegue fazer isso, tá? Porque daí fica muita coisa para as aulas online. Mas não é só para até o 5º ano essa apostila? Ô, Ana Clara, assim, ó, esta apostila que vocês compraram, ela deveria ser usada, ela poderia ser usada no 5º ano, tá? Mas aí, o ano que vem, vocês poderão usar no 6º. Eu não estou dizendo que vocês não vão usar esse ano. Eu disse que nós vamos usar quando voltarmos. Quando vai ser, não sabemos, tá? Mas, enfim, esse é um assunto para depois. Online, por enquanto, nós não usaremos. Se formos usar, aí eu aviso vocês para vocês buscarem na escola, tá? Agora, voltando, falando sobre a nota extra, tá? Então, no Google Formulários, vocês têm até quarta-feira para entregar. Acredito que se vocês pegarem hoje, vocês já vão fazer, porque é bem tranquilinha, só 5 questões. E aí, vocês têm, então, uma tarefa, tá? No livro de atividades, quem quiser anotar, tá? Vocês têm uma tarefa no livro de atividades, página 56, sobre os materiais condutores de energia elétrica, tá? A questão número 5 pede que vocês expliquem o motivo da escolha de materiais bons e maus condutores de calor, ainda sobre o calor, para a fabricação de 2 objetos da questão anterior. Então, é sobre a questão que vocês fizeram aqui, ó, dos desenhos, né? Que era bem simples de fazer, lembram? Aí, então, vocês vão responder a questão 5, de acordo com a questão anterior ali dos materiais. Já a questão 6 fala sobre a energia elétrica. Assim como o calor, a energia elétrica é uma forma de energia que pode ser transferida entre os corpos, podendo causar acidentes se não forem tomados os cuidados necessários. Sobre esse assunto, escreva uma legenda para a imagem abaixo. Depois, cite 3 formas de evitar choques elétricos. Então, vocês estão vendo ali a figura que tem, não sei se vocês já estão todos com o livro de atividade em mãos, né? Página 56. Tem ali a mão de uma pessoa segurando um fio que está desencapado. Lembram que eu falei para vocês? Quando tem uma quebra, né, no fio, e aí os fios de cobre começam a aparecer. Isso é muito perigoso, porque a energia elétrica, então, passa por ali. E se eu colocar a mão, eu vou levar um choque, né? O que vocês têm que fazer? Vocês vão escrever uma legenda para esta imagem. Por exemplo, a energia elétrica passa pelo fio de cobre, né? Que pode causar choques e queimaduras. Enfim, uma legenda de acordo com a imagem, tá? E depois, ali embaixo, para evitar choques elétricos, o que a gente pode fazer? A professora explicou, né? Deu ali vários exemplos que estão na apostila que servem para evitar os choques elétricos. Então, eu quero aqui que vocês escrevam 3 formas de evitar os choques, tá? E a número 7, vocês têm que marcar um X na alternativa que apresenta somente materiais que são bons condutores
de energia elétrica, tá? Somente materiais bons condutores, certo? Então, a tarefa de vocês é esta e a nota extra do Google Formulários, que eu já vou mandar lá no grupo. Ok, pessoal? Sim, ok. Então, nós temos aí menos de 15 minutinhos de aula, tá? Mas a professora não vai explicar o magnetismo para vocês, porque é um assunto muito legal, muito interessante para ser explicado correndo, tá? Tia, vamos tirar uma foto? Vamos! Espera aí, então. Deixa eu fechar aqui o negócio, espera aí. Isto. Isso, gente bonita, muito bom. Agora, gente, então, eu vou dar essa folguinha para vocês hoje, tá? Vou terminar um pouquinho antes, porque a tia não vai explicar o magnetismo correndo, tá bom? Na próxima Ciências, então, eu explico melhor o magnetismo para vocês, que é um assunto muito legal para ser atropelado. Tia, eu falei pro pai que na próxima aula a gente ia fazer magnetismo e ele tá esfregando uma régua na cabeça e botando no papel. Depois a gente vai aprender melhor sobre isso, tá? Sobre bússola. Eu já vou colocar... Tchau! Ô, Emory, aí não tem nada! É verdade, ó. É igual o aquário, é cheio de água, mas enxerga o fundo. Ah, pois é. Ô, pessoal, me perdi agora, o teu pai me desconcentrou. Ô, pessoal, eu até já vou mandar também no grupo para vocês assistirem, tá? Um vídeo sobre a bússola. É um vídeo bem legal do Manual do Mundo. Vocês devem conhecer, né, esse canal. Bastante. E aí assistam, então, para vocês. Eu vou mandar esse e vou mandar um outro que explica mais sobre os polos da Terra, enfim. E aí vocês já podem ir assistindo para que na próxima aula de ciências, que vai ser, deixa eu ver, vai ser só na quinta-feira, tá? Mas aí vocês já podem assistir para daí a gente ir conversando lá na quinta-feira se vocês gostaram ou não, tá bom? Então, ó, beijo, gente! Tchau! Beijo, tia! Tchau! Até amanhã! Amanhã. Tchau, tia. Até amanhã.